Bem-vindos ao podcast Dupont, podcast da Divisão de Equipamentos de Proteção Individual da Dupont. Eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista, estou muito feliz por estar com vocês em mais um episódio desse projeto tão especial. Hoje vamos dar sequência ao nosso episódio sobre proteção química em resposta a emergências. A gente já fez uma parte 1, mas como é um assunto que rende, vamos fazer aqui a parte 2 com os nossos convidados muito especiais, direto de Minas Gerais. Como eu falei, estamos no nosso segundo episódio desse tema tão especial, falando de proteção química em respostas às emergências. Estamos aqui com os nossos dois convidados especiais, direto de Minas Gerais. Estamos com o Tenente Paulo César Soares de Lima Rocha. Ele é tenente, primeiro tenente, bombeiro militar e comandante do pelotão de operações químicas, biológicas, radiológicas e nucleares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, subordinado ao Comando Especializado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Seja bem-vindo novamente. Olá, Dani. É um prazer estar aqui novamente para dar continuidade ao nosso papo, sobre emergências químicas e os equipamentos de proteção. Exatamente. Tem bastante coisa, tem bastante conteúdo de valor nesse episódio número 2. Estamos também com o nosso outro convidado que trabalha na Dupont há 16 anos. Atualmente ele é gerente de contas. Bem-vindo novamente, Bruno Faria. Obrigado, Dani. Satisfação mais uma vez estar com vocês aqui para a gente seguir nesse bate-papo tão proveitoso sobre proteção. Então, muito obrigado novamente aí. A gente agradece. E agora, já começo o meu bate-papo aqui com o Tenente. Tenente, são inúmeros os riscos ocupacionais e, por isso, a proteção com EPIs é essencial. E eu queria saber o seguinte, quais são os pontos fundamentais para os bombeiros na hora da escolha de um EPI para proteção química? Então, nas nossas emergências, como elas são complexas, então a gente precisa de equipamentos que eles sejam resistentes a uma gama variada de produtos. Então, para a utilização desses equipamentos, a gente precisa buscar um conhecimento técnico, uma especificação sobre normas e diretrizes específicas de segurança e qualidade. E isso faz a diferença na hora da resposta. Por quê? Nós estamos lidando com vidas, então a nossa prioridade é justamente a proteção da vida dos nossos militares, dos trabalhadores e das próprias vítimas. Então, equipamentos que sigam normas de qualidade quanto à permeação, penetração, tempo de resistência a contato com um produto químico é fundamental. Então, isso faz uma diferença enorme para a hora da resposta. Além disso, a gente precisa de equipamentos também que sejam ergonômicos, que proporcionem um certo conforto, porque o tempo de operação é muito longo, é muito extenso, então isso desgasta bastante os nossos militares. Exatamente. Bruno, a gente tem aqui no estúdio hoje uma amostra de um Taikin 2000 SFR, certo? Certíssimo. Então, queria que você comentasse um pouquinho para nós sobre essa vestimenta. Então, Dani, nós temos aqui, como você mencionou, uma vestimenta que se chama Taikin 2000 SFR. Essa vestimenta é algo inovador que a Dupont trouxe para o mercado, onde ela traz não só a proteção contra o risco químico, mas também uma proteção contra o risco térmico, tá? Então a gente classifica ela como uma proteção conjugada, tá? Onde ela oferece a proteção química, né? Então, com todas as certificações, né, internacionais que ela foi submetida com relação à proteção química, e ela tem uma proteção secundária contra chamas. Então, em que situação essa vestimenta ela pode ser e deve ser usada, né? Numa situação, por exemplo, onde há um manuseio de um produto químico que seja inflamável, por exemplo. Então, o profissional ele estará protegido não só quimicamente, né, contra a permeação química, mas também em caso de o potencial risco explosivo, né, do ambiente. Essa vestimenta ela não irá propagar chamas, tá? Lembrando que ela tem uma proteção contra a chama secundária. Então, o que é interessante? A pessoa sempre utilizar uma vestimenta FR, tá? E essa vestimenta aqui, ela irá fazer a proteção da vestimenta FR contra a permeação química. Então é algo inovador, é uma vestimenta que ela parte sempre, igual eu comentei no episódio anterior, é a base de Tyvek, né, que oferece aí toda a parte de proteção contra a permeação química. E ela tem aqui uma película, tá, que vai oferecer a proteção química e também um tratamento retardante a chamas, onde irá
oferecer E o esse que é tipo muito de bacana, proteção. gente, aqui, ó, a gente está pegando aqui, é um macacão, como a gente comentou, mas assim, ele é fininho, ou Muito seja, ele não é leve, é leve, ele não é muito leve, pesado, e confortável. exatamente, existe esse Bem conforto. flexível, né? Exatamente. E aí, justamente, normalmente a gente pergunta sempre isso nos episódios, mas protege mesmo? Que a gente pensa justamente, chama, a parte química tem que ser algo muito pesado, Sim. tem que ser, no caso, assim, claro, né, normalmente é Aham. encarado assim, mas será que protege mesmo? Mas é a tecnologia Tecnologia, justamente do exatamente. EPI. A Dupont ela investe muito na questão de tecnologia, né? Da matéria-prima que a gente utiliza para confeccionar nossos equipamentos. E quando a gente fala de proteção química, então a gente vem na base de Tyvek com o laminado de Taiken, que oferece a maior proteção química que a gente tem hoje no mercado. Então essa vestimenta aqui, ela protege contra mais de 80 tipos de produtos químicos, somando, em específico, essa vestimenta a proteção anti-chama. E como era o cenário antes de Taiken? Antes de termos, Porque, né, com tudo interessante, isso que você comentou, imagina, gente, essa é uma tecnologia moderna, atual, mas a gente tem, né, aí, enfim, né, uma trajetória anterior. Como era, como lidavam, né, enfim, com é essas situações? interessantíssima a sua pergunta, Dani, porque antes de termos esta proteção de risco conjugado, o que vinha, né, sempre na mente das pessoas? Eu vou utilizar uma vestimenta de proteção anti-chama, onde eu já faço a leitura do ambiente potencialmente explosivo, e eu vou sobrepor a minha vestimenta FR com um Taiken, por exemplo, né, só para proteção química. Então, Porém, essas duas, né, combinações aí, elas não serão perfeitas porque o Taiken, normalmente, que quando ele não é o 2000 SFR, ele não tem essa proteção FR. Então, ele é só proteção química. Então, ele pode até agravar um caso aí de exposição conjugado, né, utilizando por cima da vestimenta FR. Então, esta vestimenta, ela trouxe essa inovação para o mercado, aonde você vai utilizar apenas essa vestimenta por cima da FR, então você vai estar totalmente protegido aí. E dá um contra o conforto de maior, perigo. né? Com Um certeza. conforto maior. E um fato interessante que, igual o Bruno citou aqui, em algumas emergências realmente a gente tem esse risco, por exemplo, do TDI, que é um produto tóxico e inflamável, onde eu vou ter a característica do produto tóxico, mas eu tenho esse agravo que é o fato dele ser inflamável. Então, eu conseguir conciliar essas duas formas de tecnologia em um equipamento facilita muito a resposta e dá muito mais segurança para os atendimentos. Então, é muito bacana esse link aí. Maravilha. Bom, gente, ao longo do nosso bate-papo de hoje, a gente pode perceber aí claramente, né, que diante do aumento da frequência e da complexidade das emergências, né, fica ainda mais crucial o uso, né, dos EPIs para garantir, no caso, a segurança e também a proteção das pessoas. Tenente, você acrescentaria algum outro, né, tema relevante quando a gente fala de proteção química? Sim, com certeza. O primeiro é relembrar e reforçar aí, né, a importância das empresas, de uma forma geral, de terem os seus planos de atendimento de emergência, porque isso vai ser crucial na hora da emergência. Um outro ponto é buscar equipamentos que eles sigam as normas de qualidade e segurança, porque isso faz uma diferença tremenda. Muitas pessoas podem achar que não, mas na hora de um acontecimento real, realmente é esse equipamento que vai conceder proteção para a resposta. E além disso, um outro ponto que é importante e fundamental também é a capacitação e o treinamento contínuo dos profissionais, porque isso vai fazer diferença para utilizar determinado equipamento conforme a sua necessidade e emprego real para cada caso. E isso vai contribuir para minimizar ainda mais o risco de algum acidente ou incidente que eles não estejam esperando acontecer, né? A gente, claro, a gente previne para que não aconteça. Com certeza. Porque às vezes, justamente, não vou, a empresa pode pensar, não vou investir, ou gastar, né? Porque isso é um investimento, né, Sim. gente? Não é um gasto, é um investimento com a proteção das pessoas. Mas aí, quando tem a situação real, aí existe realmente o desespero, né? Com que poderia certeza. ter sido minimizado em muito. Né? Sim, e é importante frisar também que qual que é o custo da proteção de uma vida? Exatamente. Então, é uma coisa que não tem preço, né? Exato. Então, a gente tentar quantificar isso não é uma coisa muito bacana. Então, quanto mais se investir em proteção, isso faz a diferença na hora da resposta de uma emergência. Excelente. Com relação à capacitação de pessoas, né, que o tenente estava conversando aqui, falando com a gente, então, com relação a isso, capacitação de pessoas e difusão desse conhecimento, Bruno, como é que o trabalho da Dupont, né,
para compartilhar essas boas práticas e também o uso correto dos EPIs, como você comentou, que ele é realmente de suma importância. Não adianta ter um EPI, mas a pessoa não utilizar da maneira correta. Exatamente, Dani. Conforme o tenente comentou, é muito importante, né, para esses profissionais que estão ali na linha de frente estarem protegidos, né? Então, toda essa parte de treinamento, né, de compartilhamento de informações relacionadas ao EPI, a Dupont ela tem um time muito preparado para que a gente possa fazer essa parte de compartilhar esse tipo de informações, né? A Dupont, na verdade, já vem aí há 200 anos compartilhando, né, as práticas de segurança aí no mundo todo, e com os EPIs não são diferentes. Então, o que nosso time do Brasil hoje faz? A gente atua tanto com workshops regionais, hoje nós estamos com um workshop a nível Brasil chamado Proteção Química 360, onde a gente traz esse tipo de informação relacionada à paramentação completa das pessoas, principalmente na parte de vestimentas de proteção química. Então a gente consegue levar essa informação para cada região e para cada segmento de atuação onde haja o risco de proteção química. Além disso, nós trabalhamos também com os webinars, né, que a gente leva essa informação também online, então muitas das vezes chega mais fácil a informação nas pessoas. Exatamente. E também fazemos um trabalho personalizado, como por exemplo, no batalhão do Tenente Paulo, a gente faz toda uma parte de avaliação, né, de prestar esse tipo de avaliação juntamente com eles, dos riscos que eles enfrentam, né, no dia a dia, aonde a gente consegue chegar ali na melhor proteção, né, na paramentação de proteção. Porque são vários química. cenários, Sim, né? Então tem que realmente personalizar, porque o que funciona às vezes para uma indústria não vai funcionar, por exemplo, para a corporação. Exatamente. Sim, com certeza. E cada situação, cada produto, ele tem uma característica específica que vai me determinar ali um tipo de roupa de proteção, ou um roupão encapsulado, ou um roupão não encapsulado, um que me concede uma resistência térmica, outro que só vai me conceder uma resistência química. Então, essa análise do risco conforme a necessidade da emergência, ela é fundamental. E isso faz diferença quando a gente conhece o equipamento, tem esse trato no dia a dia com ele, está treinado, está capacitado para utilizar aquele equipamento da melhor maneira possível. Exatamente. Maravilha. Tenente, se você pudesse deixar, no caso, recomendações para o nosso público que está nos assistindo sobre como se informar melhor, né, para atendimento de emergências e também sobre a importância, né, a gente falou bastante, mas sobre a importância da proteção, quais seriam as suas principais recomendações, né, nessas situações, seja para prevenir ou diminuir as emergências, principalmente nas empresas? Então, é importante isso que você citou aí, porque como a gente já vem discorrendo aqui, a busca contínua pela capacitação, pelo treinamento é fundamental. Então, quanto mais eu conseguir disseminar o conhecimento para os meus colaboradores, para os meus funcionários em relação aos riscos que eles estão sujeitos e como agir naquela situação, isso faz uma diferença tremenda. Além disso, a busca pela atualização e seguimento das normas de segurança é fundamental, porque são elas que vão passar as diretrizes de atendimento aí e segurança num cenário real. Então, a gente não quer que um cenário real aconteça, né? Mas já trabalhamos para prevenção e através do segmento dessas normas, nós vamos conseguir isso da melhor maneira possível. Outro ponto importante é conhecer o equipamento. Então, eu tenho que conhecer o equipamento que eu estou trabalhando. Por quê? Mesmo que ele seja um equipamento de alta tecnologia, que me conceda uma proteção máxima, se eu não souber utilizar ele, não vai fazer diferença. Então, a chance super importante para. Então, a questão de acompanhamento, desde a compra, suporte técnico, as manutenções, isso é fundamental para a empresa que adquire e eu acho que é um ponto importante para aquela empresa que faz a venda, que repassa esse material. Então, essa consulta continuada faz a diferença na hora da resposta em si. Isso. E a Dupont, Dani, só complementando o que o tenente citou, a Dupont ela tem toda uma estrutura preparada para isso, para fazer essa preparação, né, referente aos nossos EPIs, a gente facilitar cada vez mais para os nossos prevencionistas, né, essa boa prática. Então a gente trabalha com treinamentos de como realmente utilizar de forma correta os equipamentos. A gente tem toda uma estrutura aqui na Dupont de laboratório também, que a gente pode... Inclusive convido, né, a todos, né, que estão aí nos seguindo aí,
a visitar a Dupont, conhecer nossos laboratórios, conhecer mais das nossas tecnologias, né? Quem está Então, nos tudo... assistindo e quiser conhecer, como faz, Bruno? Conta Então, pra gente, manda um e-mail, como faz? sim, pode entrar em contato conosco, né, através do nosso site, e fazer a reserva, digamos assim, né? Para conhecer os laboratórios, para a gente fazer um tour aqui nos laboratórios, para a gente falar sobre as tecnologias da Dupont. Então é só entrar em contato conosco e a gente faz toda a parte de agendamento, treinamentos, né? Tanto aqui na Dupont, quanto também as visitas em loco, né? As visitas personalizadas em cada empresa. Interessante que esse ano o nosso pelotão teve a oportunidade de vir aqui e fazer esse tour, conhecer as estruturas aqui da Dupont. Faz a diferença, Não, né? com certeza, porque a gente vê em loco os testes reais com os equipamentos, dá uma noção muito grande da segurança que eles concedem para a gente em um momento crítico, né, de emergência. Então isso faz uma diferença excepcional na nossa percepção até do próprio uso do equipamento. Excelente. A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio, no caso, o site da Dupont, para que vocês possam entrar em contato e fazer esse agendamento da visita, segundo o Bruno comentou. Isso. E, no caso, o tenente falou também que é super interessante, super, enfim, de valor. Continuando falando sobre novidade, né? A Dupont tem essa novidade que facilita essa difusão de informação, a gente continua, enfim, com esse tema. E Bruno, comenta um pouquinho para a gente sobre como funciona um aplicativo e também o SafeSpec. Isso, Dani, ótimo. Bom, nós fizemos um lançamento recente de uma plataforma que é uma ferramenta muito importante, né, que nos ajuda a especificar, né, e entender melhor os riscos, né, que nós temos hoje no nosso ambiente de trabalho, e ele direciona qual o melhor EPI relacionado ali àquele ambiente do contaminante, enfim, aqueles riscos ali que estão expostos no dia a dia. É uma ferramenta chamada SafeSpec, tá? Então você pode acessar tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Então lançamos agora aqui no Brasil recentemente. A nível global no Brasil já está funcionando. O mais interessante é que você consegue, na ponta dos dedos ali, você fazer toda essa busca na nossa ferramenta. Tanto Android quanto iOS. Tanto no Android quanto no iOS. E você consegue acessar offline, tá? É só baixar, né, no Android ou no iOS e você consegue fazer várias pesquisas. Por exemplo, se você precisa de uma informação técnica sobre a linha Tyvek ou a linha Taiken, você consegue puxar a ficha técnica de cada produto. Por exemplo, o CA, né, que é o certificado de aprovação de cada EPI, tabela de medidas, fichas, informações, né, realmente técnicas do produto, além de ter uma ferramenta muito importante, igual o tenente comentou, que é você realmente entender qual o risco que você tem e qual EPI seria o mais indicado. Então, você tem uma ferramenta onde você busca por produto químico, o nome do produto químico, a referência do produto químico e também você pode colocar o nível de exposição química do seu ambiente. Se é, por exemplo, um vazamento de gás, se é um jato, se é um derramamento do produto químico. Então você consegue fazer essa simulação no nosso aplicativo, pelo celular, e esse aplicativo ele vai te direcionar a quais os modelos Dupont foram testados e aprovados para aquela situação, tá? Então é o www.safespec.dupont.com.br, né? Nós vamos colocar no final aqui vamos colocar na descrição. Na Quem está nos descrição. assistindo também já está com o celular na mão. Quando Isso, for só baixar. seja justamente no iOS ou no Android, coloca o nome SafeSpec, é isso? Isso. Nas lojas, né, nas stores? Isso. Só fazer a busca por SafeSpec, que você consegue baixar e já usar, faz o registro, tá? E o mais interessante é que você pode salvar os cenários. Vamos supor, o tenente quer fazer uma pesquisa de qual proteção para ácido clorídrico. Então, ele faz essa busca de qual tipo de exposição ele vai encontrar, se é respingo, se é jato, por exemplo. Ele vai ter ali o informativo e ele pode salvar. Que legal. Cria uma para base as de consultas. dados, né? Isso, ele cria Bacana. uma base de dados. Exatamente, porque tem às vezes algumas plataformas Sim. que você faz uma pesquisa, você precisa pesquisar de novo. Exatamente. Será que eu já pesquisei? E já está lá, é mais fácil, você ganha exato. tempo, né? Exatamente. Então, ele é uma ferramenta que ela chegou, né, recentemente pelo aplicativo
para realmente facilitar tanto, né, as informações, né, de quem está ali no dia a dia em busca de uma melhor proteção, quanto para a gente que está aqui para ajudar também essas Exatamente. pessoas, né? Não, exatamente. Então, E tudo assim, condensado num lugar só. exatamente. E prático, porque também pode ser acessado pelo celular. Exatamente. Às vezes a gente está numa área dentro de uma mineração, por exemplo, Onde não tem num sinal, ambiente né? que não tenha sinal, precisa Mas de tá fazer tudo alguma lá. consulta, então você consegue acessar offline, então tá na ponta dos dedos ali. Vamos deixar todos esses dados aqui na descrição desse episódio, também vai aparecer na tela, mas enfim, SafeSpec é a palavra agora do momento para as pessoas. SafeSpec. Exatamente, para as pessoas terem toda essa informação que a gente está comentando aqui no nosso bate-papo. Para encerrar, Tenente, para quem quiser também, né, saber um pouco mais sobre o trabalho, né, do batalhão, onde é que é possível encontrar essas informações, se você puder deixar, né, o site e também as redes de contato para os nossos espectadores. Não, com certeza. Pode entrar no www.bombeiros.mg.gov.br ou nas redes sociais aí, @bombeirosmg ou @bemad_bombeirosmg. Então lá o pessoal aí vai conseguir encontrar informações tanto sobre o batalhão, corpo de bombeiros, dicas de orientação contra outros acidentes domésticos também, né? Então, o bombeiro certo, o bombeiro seu amigo certo nas horas incertas, né? Exatamente, não, exatamente. Todas essas informações também na descrição aqui desse episódio. E antes de encerrar, agradeço o bate-papo com o Tenente, também com o Bruno. Vocês têm alguma consideração final, algum recado final para quem está nos assistindo? O pessoal só continue na parte de prevenção, que ela faz a diferença, né? Então, a prevenção, ela tem que ser pregada aí e, no mais, agradecer a oportunidade de estar participando aqui mais uma vez do podcast. Também gostaria, obrigado aí, né, obrigado, Tenente, foi muito, muito interessante, né, esse bate-papo, né, sobre proteção química. Eu queria deixar aqui também as portas abertas da Dupont, para quem quiser, mais uma vez, conhecer a Dupont, precisar de alguma ajuda, né, para a gente trabalhar aí também nessa parte de especificação, né, de qual produto para aquela atividade de emergência química. Então, estamos aí de portas abertas para ajudá-los a todos aí nessa nossa caminhada aí, né, Exatamente. em prol da segurança Sim, e de com salvar certeza. vidas. Então, obrigado mais uma vez aí, foi muito, muito importante para A gente pra agradece mais uma vez. Esteve conosco o Bruno Faria, gerente de contas na Dupont, e também o Tenente Paulo César, primeiro-tenente bombeiro militar, comandante do pelotão de operações químicas, biológicas, radiológicas e nucleares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, subordinado ao Comando Especializado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Bom, quem está nos assistindo, gostou desse episódio, gostou desse conteúdo, dê o seu like, acione o sininho, compartilhe esse conteúdo de valor. Também a gente convida a todos que nos assistem a nos seguir no LinkedIn buscando por Dupont Personal Protection para saber das nossas novidades. Eu espero vocês no próximo episódio do podcast Dupont. Até lá!